de homem não tem, não, desse tamanho dele. Agora, com o jogador, de vez em quando, o rigor era maior, né? Acontecia uns probleminhas lá com meus jogadores. Sumiu. Às vezes o time jogava mal, e aí, cadê o Armedrade, que era o centroavante, né? Jogava pra caramba. Armedrade sumia uma semana. Aí, quando voltava igual assim, o Alex. Peladinho, Alex. Aí, com marca no corpo, falei, não. Rapaz. Aí não dá pra ficar. Mas voltava, pelo menos voltava. Voltava. Dadá, mais um ponto em comum entre vocês, e Mas, aí... Claro. Eu falo muito mesmo. Não, mas fica à vontade. O programa é pra isso, só Edu. um adendo aqui. Eu passei dias maravilhosos. O povo iraquiano é muito, muito sensível. Com o Saddam, você teve algum obediente. contato? Não, o Saddam Hussein... Jamais viu? Não, nem pensar. Desde todo contato, mas com o Saddam. O Edu foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, então Roberto Gomes Pedrosa, em 69 pelo América. Aliás, é o maior goleador da história do América, 212 gols. O Dadá tem 211 com a camisa do Atlético Mineiro, o segundo maior goleador da história do Atlético, só perde pro Reinaldo. E só um parênteses. E o Edu estava cotadíssimo, estava na lista dos 40 que iriam ao México, a Copa onde o Brasil conquistou o tricampeonato. Estava. E você não foi porque a sua família se posicionava politicamente numa época em que isso era proibido, na época da ditadura. O Dadá caiu nas graças, todo mundo sabe isso, né, do Médici, que impôs ao João Saldanha a convocação para a seleção brasileira, ainda no período de eliminatórias. Até o Saldanha falou, o senhor... convoca, escala o seu ministério, eu convoco, escala os meus jogadores. No final das contas, o Saldanha caiu, o Zagallo assumiu, o Dadá foi para a Copa do México. Antes de colocar o Dadá na conversa, Edu, a tua frustração maior na carreira? Foi não ter ido à Copa do México? Foi. Não digo que tenha sido uma frustração, né? Mas eu tenho uma pontinha de mágoa, mas eu entendo bem o porquê, né? Não foi só pela interferência do governo militar, não. E realmente a minha família foi muito perseguida. Tive o único jogador brasileiro que foi preso político foi meu irmão, o Nando, né? Entendeu? E tinha na minha família a que foi presidente do Tortura Nunca Mais, a Cecília Coimbra, que na época era ativista no sentido de que não era adepta, nem ninguém é adepto de um governo ditatorial, né? Sim, claro. Então, sempre houve luta pela democracia. Isso em todos os flancos. Sempre foi uma luta, não só da nossa família, mas uma luta geral. Entendeu? E hoje está muito em voga, né? A volta da ditadura, com Bolsonaro, com isso, com aquilo. Não acredito que a gente chegue ao ponto de voltar a uma ditadura como aquela. Mas eu tenho certeza que realmente os Antunes Coimbras foram prejudicados. O teu irmão, 2 anos depois, ficando fora da Olimpíada. Teve o lance também, não só do Dadá, porque... Dadá... o cara vinha com mais de 500 gols na vida. Como é que não vai para uma Copa do Mundo? Alto merecimento também, alta justiça. Eu perdi a posição, deixei de ir, melhor dizendo, não perdi, para ele e para Roberto Miranda, que eu era camisa 9, eu não era camisa 10. Ele me transformou num camisa 10, foi Zizinho, um grande nome do futebol mundial. Então, os treinadores da época, primeiro o João Saldanha, ele optou pelos jogadores que ele estava trabalhando, a linha toda do Botafogo, Rogério, Jairzinho, Roberto Miranda, Caju e Paulo César Caju, né? Gerson e Caju. E Gerson, né? E Gerson também. Era a base da seleção brasileira, né? Do Botafogo. E depois veio o Zagallo, da mesma maneira, né? Então, privilegiaram realmente aqueles jogadores. Você ficou numa situação embaraçosa? Na Hotmart eu já fiz mais de 9 mil reais, apenas hoje na Kify eu já fiz mais de 8 mil reais. Sabendo disso, eu desenvolvi um método para você fazer sua primeira venda em 24 horas, sem aparecer e sem investir um único centavo. Toque aqui em Saiba Mais, se você não tiver resultado, eu devolvo seu dinheiro e ainda te pago mais 20 reais no Pix. Toque em Saiba Mais.